Fala galera, aqui é o Henrique e hoje eu quero começar lendo o que está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 10, que é: Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também é desonesto nas grandes. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre fidelidade. E fidelidade é uma coisa que hoje muitas pessoas querem ser, todo mundo quer ser, mas nem todos querem lutar para ser. Ser fiel não é uma coisa tão simples. Apesar de todo mundo pregar que nós devemos ser fiéis, devemos ser corretos, inclusive em culturas que não são cristãs, eles seguem essa mesma linha, essa mesma regra, pregando isso, que você deve ser correto. E na verdade, as pessoas não agem totalmente de acordo com isso. E o problema é que hoje a regra é: você tem que amar os outros, mas você está acima de todos. E a palavra do Senhor nos diz outra coisa, que ela nos diz, inclusive um dos mandamentos é quem amar ao próximo como a ti mesmo. E a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16, ainda fala mais profundo, que é: o fato de Jesus ter dado sua vida por nós é o modo pelo qual conhecemos o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos. E o que temos visto no mundo é que ser fiel depende das circunstâncias. Se for tranquilo, eu vou ser fiel, mas se for me prejudicar, aí já é mais difícil. Eu começo a ficar com medo de ser fiel, de ser correto, de agir corretamente. Eu posso, se for me prejudicar, não tem problema eu contar uma mentira ali, que vai ser uma mentira pequena, uma coisa mais tranquila, então não vai fazer mal, ninguém vai saber. Então não tem problema eu fazer isso, mas temos que lembrar que a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em toda parte, e Ele observa atentamente os maus e os bons. Nós não temos que condicionar nossa fidelidade a uma situação. Podemos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram fiéis mesmo quando nem tudo era bom. Podemos ver José, que quanto mais ele era fiel na vida dele, mais a vida dele dava errado. E ele continuou sendo fiel sempre, e a vida dele só foi começar a ter momentos felizes mesmo muitos anos depois. Demorou muito para José começar a ter momentos felizes, mas mesmo assim ele era fiel ao Senhor. E podemos ver também outros exemplos, como Jó, que era tão fiel que o próprio Deus falou que não existia na terra ninguém como ele. E mesmo assim ele teve o pior do momento da vida dele depois. Mas ele continuou sendo fiel e o Senhor o abençoou. E na palavra do Senhor diz, no livro de Jó, no final, capítulo 42, que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo da vida dele. O Senhor o abençoou muito mais do que antes. Nós temos que ser fiéis, mesmo que não estejamos vendo nada de bom. Não porque queremos ganhar alguma coisa com isso, porque em algum momento você vai ter que escolher se você vai perder alguma coisa ou se você vai ser fiel. Mas o Senhor nos dá uma promessa em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E eu queria terminar com o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por essa experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte,
e eu lhe darei a vida como sua coroa. Amém? Então vamos orar. Senhor, queremos agora te clamar, Pai, que o Senhor vem estar nos fortalecendo, Pai, vem estar sempre nos tocando, nos guiando, Senhor. Vem estar nos ensinando a sermos fiéis, Pai, em todos os momentos, não somente quando é fácil ser fiel, Pai, mas nos ensine a ser fiel também nos momentos em que é difícil, nos momentos em que temos que abrir mão de alguma coisa, Pai, para sermos fiéis ao Senhor. Que a nossa prioridade, Senhor, seja o Senhor, que o primeiro lugar em nossas vidas, em nossas escolhas, seja o Senhor, e que nada, Pai, venha nos impedir, Pai. Porque como diz em Tua Palavra, nada nos separará do Teu amor, e que venhamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Te clamamos em nome de Jesus. Amém.